Diz o seguinte, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 35. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Convido você a ter um momento de oração silenciosa, pedindo a Deus que fale ao seu coração nessa noite. Tenho repetido que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos e discernirmos aquilo que o Espírito quer falar a cada um de nós. Oremos silenciosamente. Querido Deus, obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu nesta noite aqui. Obrigado, Pai, pela tua doce presença. Presença esta, ó Pai, garantida pela tua promessa de que onde estivesse, ó Deus, dois ou três reunidos em teu nome, ó Pai, o Senhor ali estaria. Promessa essa, ó Deus, Pai, quando Jesus sobe aos céus e diz que não nos deixaria sós, mas enviaria o Consolador, o Santo Espírito da promessa, Santo Espírito que habita em nós. Ó Deus, nós louvamos o teu nome pela tua presença. Clamamos-te, ó Deus, que o Senhor fale soberanamente, ó Pai, e poderosamente aos nossos corações. Pai, tu és soberano, tu nos criastes. Tu, Senhor Deus, tem dirigido com mão poderosa as nossas vidas. Pai, que nessa noite não permaneça nenhum coração altivo, ó Deus. Nenhum espírito de rebeldia, ó Pai. Mas que todos nós possamos estarmos quebrantados na Tua presença, como Samuel falando, fala que o Teu servo ouve. Tu sabes, ó Pai, o quanto temos sede, o quanto temos fome, ó Deus. O quanto temos procurado aqui e ali, ó Pai, saciar a nossa sede, Pai, alimentar os nossos corpos, e cada dia mais temos sede e cada dia mais temos fome, ó Deus. Algo errado, Pai, com as nossas vidas. Pai, que a revelação da Tua palavra, ó Pai, nos corrija, Pai, nos redirecione, ó Deus. Mude a nossa caminhada, Pai, uma caminhada que verdadeiramente conduza a pastos verdejantes. Não nos permitas caminhar em caminhos que parecem serem bons, ó Deus, mas que ao seu fim certamente serão caminhos de morte. Obrigado por cada irmão, ó Deus, cada irmã
cada amigo, cada visitante que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Um propósito claro e definido, ó Pai, de que reconheçamos a Jesus como Filho de Deus. Pai, que deu a sua vida em favor, Pai, de um povo que estava mortos nos seus delitos e pecados, para que tivéssemos vida em seu nome, ó Pai. Pai, não há vida fora de Jesus. Jesus é a vida, ó Pai. Pai, nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Abra, Deus, a nossa mente e o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, desesperadamente, ó Pai, sermos renovados no Senhor. Por Cristo Jesus nós oramos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Hoje nós estamos terminando essa série de mensagens, Meu Deus, confio em Ti. Renove a sua esperança em Deus. A primeira mensagem nós falamos sobre a providência de Deus, onde Deus, através do profeta Eliseu, não deixa que o azeite da viúva secasse. O limite para o agir sobrenatural, a providência, o milagre de Deus era limitado pela quantidade de vasilhas que aquela viúva tinha. Enquanto havia espaço para receber por fé o milagre de Deus, o azeite era derramado naquelas vasilhas. Deus tem bênçãos sem medidas para abençoar o seu povo. Muitas vezes, Deus não tem encontrado corações abertos para receber as bênçãos dele, crendo, confiando e esperando somente em Deus. Que em nome de Jesus possamos afirmar, meu Deus, eu confio em Ti, e que nessa renovação de esperança possamos estar cada dia mais confiantes, com o coração mais quebrantado e aberto para recebermos as ricas bênçãos do Senhor e abençoarmos aqueles que estão à nossa volta. Desesperadamente, urgentemente a igreja precisa renovar sua esperança em Deus. Domingo passado nós falamos sobre o pecado, a necessidade de confessarmos os nossos pecados, de perdoarmos e sermos perdoados. Nós precisamos confiar em Deus para que verdadeiramente tenhamos a possibilidade de entender o quanto somos perdoados e como devemos dispensar o perdão aos nossos próximos. Quantas vezes as nossas vidas têm secado, quantas vezes nós temos vivido uma vida bem abaixo daquilo que Deus tem proposto para mim e para você, porque não confiamos em Deus para perdoar, entendendo que perdão não parte do princípio de quem é certo ou está errado. Perdão é algo que é imperativo na vida daqueles que foram agraciados com favor imerecido. Não diz respeito a quem tem razão ou quem não tem razão. Perdão é eu entender que eu não sou perfeito, meu irmão não é perfeito, eu fui perdoado, meu irmão é perdoado, não tem como eu amar a Deus e não amar o meu próximo. Somente confiando em Deus nós podemos vencer aquelas questões que tanto tiram a nossa paz, tanto tiram o nosso sono. Que em nome de Jesus, você e eu possamos entender e declarar, Senhor, eu perdoo, eu confio no Senhor. Deus vai fazer a justiça. A Ele pertence toda a capacidade, a condição, a legalidade de julgar cada indivíduo, cada ação, cada atitude será julgada pelo nosso Deus. E hoje, meus irmãos, nós precisamos urgentemente entender que somente confiando em Deus, tendo a esperança renovada em Deus, é que nós conseguiremos e poderemos verdadeiramente alinhar o nosso esforço maior na direção correta. Como nós temos trabalhado, como cada dia mais há uma busca
incessante para uma produção, para uma atividade, onde essa atividade em si mesmo tem a pretensão de resolver as questões mais cruciais da nossa vida. Cada dia mais nós trabalhamos atrás de conhecimento, fazemos curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, deve ter, Wesley? Não sei se tem, mas se tiver, vão fazer um pós-doutorado, achando que isso vai resolver. Queremos um emprego, daqui a pouco um outro emprego, e daqui a pouco 2 empregos, 3 empregos, e buscamos, a palavra trabalho, não é só o Muricy que fala aqui é trabalho, o negócio aqui é trabalho. Todos nós temos trabalhado desesperadamente para resolver as nossas questões. E esse texto, meus irmãos, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, trabalhar não é algo contrário aos princípios bíblicos. A grande questão que eu e você precisamos responder é qual é a motivação desse trabalho. Esse trabalho tem sido algo em si mesmado, onde busca resolver as nossas questões, ou é algo que, indiferente de qual área que eu e você trabalhamos, podemos considerar o nosso trabalho como algo espiritual, que busque, antes de qualquer coisa, de forma primária, básica, a glória de Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Significa, meus irmãos, que o alimento que vai resolver a sede e a fome de nossas vidas é o alimento proporcionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão é, eu e você, que tanto trabalhamos, onde cada dia mais as nossas agendas estão todas marcadas. Temos desenvolvido esse mesmo esforço em prol do nosso alimento espiritual, em prol de uma vida verdadeiramente saciada pelo alimento que desceu do céu por Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos, que você não precisa deixar de ser médico para trabalhar por esse alimento. Você não precisa deixar de ser vendedor de lojas para estar trabalhando pelo alimento que não perece. Você não precisa mudar a sua vocação profissional, que na verdade é a vocação espiritual. Onde Deus tem me colocado, tem te colocado, é uma oportunidade para você trabalhar pela verdadeira subsistência. A questão é como conciliar a nossa praxe diária, o nosso labor diário em algo que verdadeiramente traga um alimento que fortalece a nossa vida espiritual. Esse texto aqui, meus irmãos, fala dessas duas dimensões. Pessoas que trabalham só por aquilo que vai passar e a possibilidade de ter um trabalho que vise uma vida espiritual. Jesus aqui, ele havia alimentado as multidões nesse mesmo capítulo, do versículo 1 a 16, depois 16 a 21, os discípulos enfrentam a tempestade, Jesus acalma novamente, e agora ele está com a multidão novamente. E ele questiona: vocês estão atrás de mim, não por algo espiritual, mas pelo alimento, pelos pães que vocês comeram. Nós precisamos urgentemente fazer uma reflexão do que tem movido a minha vida e a sua vida em direção a Deus. A palavra de Deus diz que onde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. Muitas vezes nós só buscamos a Deus buscando
resolver as nossas próprias questões e não importamos se resolvendo as nossas questões, Deus está sendo glorificado. Não importamos que para que resolvamos os nossos dilemas, os princípios bíblicos sejam feridos. E ao final, por mais que saiamos vitoriosos nessas questões, presenciamos um povo insatisfeito, sedento, um povo que tem deixado de viver porque uma vida que não parte dos princípios reais da palavra de Deus. É uma vida que fatalmente estará fracassando em tudo que fizer. E, meus irmãos, versículos 27 do capítulo 6. Abra sua Bíblia e veja. Trabalhai não pela comida que perece, como eu e você podemos verdadeiramente perceber se eu e você temos buscado um alimento que subsiste para a vida eterna. Ele diz aqui, trabalhai, esforçai, não pela comida que perece. Eu preciso, em nome de Jesus, fazer uma análise de qual tem sido a dedicação da minha vida. O que é que tem movido o meu coração? O trabalho que eu faço tem buscado que objetivo primário? Nós precisamos saber que fomos chamados para proclamar as virtudes de Cristo Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma no nosso esforço diário, na nossa vida secular, deixar de que o Espírito Santo mova o meu coração, onde todo o meu negócio, todo o modus operandi da minha vida busque andar nos caminhos do Senhor. Busque caminhos de paz. Busque caminhos que verdadeiramente denotem que eu temo a Deus, que eu sirvo ao Senhor, que meu prazer é viver na presença do Senhor. Eu sempre tenho repetido aqui que Moisés, quando Deus fala que não iria mais com o povo, ia deixá-los ir, Moisés fala assim, Senhor, que a gente não saia daqui se o Senhor não for conosco. Não existe um trabalho que justifique se Deus não estiver presente no trabalho que eu e você fizermos. Não existe casamento feliz, não existe casamento com sucesso se Jesus Cristo não estiver dando a direção deste casamento. Não existe relacionamento correto de pai e filho se não for marcado pela disciplina e admoestação do Senhor. Nós precisamos trabalhar algo que é constantemente marcado por uma busca incessante da glória de Deus. Eu e você precisamos resolver. Será que nós confiamos em Deus o suficiente para não deixar que os marcos de fronteira da palavra de Deus estejam sendo ignorados, para que o sucesso e a busca da nossa subsistência sejam conseguidas? Meus irmãos, como é triste percebermos valores sendo investidos, onde nós estamos testemunhando pessoas que têm vivido em rebeldia com Deus e insistem em achar que estão indo bem. Apocalipse diz, compre colírio para que vejam, porque você é cego, pobre, está nu e não está enxergando a realidade da sua vida. Trabalhai, não pela comida que perece. Nós precisamos, como povo de Deus, sermos um povo marcado por uma comunidade que busca incessantemente a glória de Deus. Muitas vezes nós nos aborrecemos, nós queremos resolver as situações do nosso jeito e não perguntamos o que Deus quer que eu faça, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ou às vezes nós sabemos o que a palavra de Deus diz, mas não falamos, meu Deus, eu confio em Ti para diminuir e que essa questão caminhe do jeito que Tu queres.
Quanta esperança tem sido perdida e as pessoas não percebem que já perderam a esperança em Deus, quando começam a resolver as suas questões através de princípios totalmente rebeldes à palavra de Deus. Precisamos de uma conversão, uma mudança de mente, metanoia, andar para um lado totalmente contrário. Se você tem buscado o sucesso, tem buscado resolver as suas questões sem meditar na palavra de Deus, e é incrível. A Leia disse que nós temos 120, 130 matriculados na escola dominical, mas se você não estuda a palavra de Deus, você não pode afirmar que está trabalhando para o alimento que não perece, mas que subsiste para a vida eterna. Porque só sabemos se estamos verdadeiramente trabalhando por algo que não perece. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu não posso declarar, eu acho que Deus está gostando, eu preciso entender. Deus está aprovando porque na palavra dele está dizendo isso e isso. E eu não consigo falar o que a palavra de Deus diz, mas já consigo falar, está tranquilo. Não completem, tá, gente? Não completem. Isso já está facinho. Mas não conseguimos memorizar um versículo da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem sido um norte. Jesus, ele não nega a importância de você trabalhar para as coisas que são alimentos físicos, necessidades básicas, mas o que ele está falando é que nós não podemos ter uma vida centrada nisso. O nosso centro precisa ser a glória de Deus, uma vida que vive para glorificar e exaltar o nome de Deus. Não importa se eu vou ter lucro, não importa se alguém está passando a perna, mas importa que antes eu estou tendo prazer em agradar do Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Aquele que confia em Deus, ele busca a aprovação do Senhor. Deus está olhando o nosso coração e olha para esse povo e fala: vocês estão me buscando por causa dos pães. A reflexão que eu e você precisamos fazer nessa noite é: você está buscando a Deus com qual motivação? Você veio aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome de Deus como algo imperativo e inegociável? Você e eu precisamos olhar qual é a valorização maior da minha vida, qual a dimensão que tem na sua vida a vida espiritual, a glória do Senhor. O que move o nosso coração é o que define a minha vida e a sua vida espiritual. Meus irmãos, ouçam a palavra de Deus. Trabalhai não pela comida que perece. Não pela comida que perece. Tudo que não está centrado em Deus vai passar. Quantas pessoas dizem: quando eu casar, vai estar resolvido. Não vai estar, porque vai perecer. Eu tenho falado aqui de quando eu comprei o meu primeiro carro, o Corcel 2, branco. Eu saía da minha casa com o braço do lado de fora do volante, dirigindo. 3 meses eu já tinha guardado o meu braço para dentro. 6 meses eu olhava para aquele Corcel 2 e falava: meu Deus, quem merece um negócio desse? Meus irmãos, só Jesus traz a perfeita satisfação. Eu preciso trabalhar por aquilo que não perece. Eu preciso começar a ter mais intimidade com Deus, a amar mais o meu Senhor, entendendo que Ele me amou de tal maneira que morreu na cruz do Calvário, e ali na cruz Ele diz: está consumado. O que precisava fazer, eu fiz, e quando eu olho para isso, eu
Sou grato a Deus porque sei, não preciso de fazer mais nada. Cristo fez. Eu preciso celebrar. Eu preciso entrar na casa do Senhor com ações de graça. Por que estamos tão aborrecidos? Por que não ouvimos Jesus nos alertando que tudo que perece não traz verdadeiramente a resposta que eu e você queremos? Meus irmãos, ele fala na parte B desse versículo, mas para que subsiste para a vida eterna. Significa que tem um alimento que não vai passar. Tem um alimento que vai ser algo perene. Enquanto você estiver se alimentando deste alimento, você não ficará insatisfeito. Enquanto Jesus alimentar a sua vida, enquanto você estiver se alimentando de Jesus Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: você é um derrotado. Não estou entendendo. Como derrotado? Não me falta nada. Eu me lembro que eu estava no seminário subindo a Avenida Brasil e todo alegre, eu, a Cláudia e os meninos a pé de manhã cedo, né? E alegre, eu parei a Cláudia assim: Cláudia, a gente está alegre, mas está difícil isso aqui. A gente saía 4 horas da manhã de Santo Antônio de Posse, Paulinho novinho, pegava um ônibus cheio e com chuva e tinha que chegar em Campinas para ir para o seminário e os meninos para a escola. E eu tive que parar com a Cláudia e falar: Cláudia, nós estamos alegres, mas está difícil. Porque é algo louco. Quando Deus é nossa satisfação, parece que está tudo perfeito. É essa a proposta de Deus para mim e para você. E falamos hoje aqui na escola dominical que tem um monte de gente olhando para mim e você, querendo ver se essa mensagem é verdadeira, se Jesus tem satisfeito a sua vida, porque quando eles perceberem que Jesus é real, que Ele verdadeiramente alimenta a sua vida, eles vão falar para você: poxa, eu quero isso. Eu quero isso. E pessoas que talvez você nem imaginaria que poderia falar que quer desse alimento, vão falar para mim e para você. Há um cardápio que você pode se alimentar, algo que te dá um sustento eterno. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, entendendo isso, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, eu tenho orgulho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, quantas pessoas têm vergonha de falar que não assistiram o jogo do Flamengo porque vieram para a igreja? Tem vergonha de falar que não está indo em algum lugar porque está numa programação da igreja? E ainda não está se alimentando de Jesus Cristo. Versículo 27 novamente. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. É terrível, meus irmãos. É terrível porque, ainda que você resista e ache que possa se alimentar de algo que não seja Jesus Cristo e ir bem, esse alimento que não perece é só Jesus. Esse alimento que verdadeiramente resolve todas as questões de nossas vidas é só Jesus Cristo. E por que só Jesus Cristo vai responder a minha questão e a sua questão? É porque eu imaginei isso, porque alguém mais antigo falou isso? Não, olha o que a Bíblia diz: o Pai o confirmou com seu selo. O Filho do Homem é que dá isso, porque Deus o confirmou. É algo decretado por Deus. Não tem como eu e você queremos estarmos satisfeitos sem que Cristo seja o centro de nossas vidas, porque essa conta não vai bater, porque Deus determinou que só Jesus Cristo pode resolver. Nós precisamos ter uma vida incondicional, uma vida de fé incondicional em Jesus Cristo. Nós não podemos duvidar em momento algum que Jesus Cristo é a resposta.
é algo que nasce de um coração que entende que Jesus Cristo é o presente de Deus. Eu não fiz nada, você não fez nada, mas Deus nos amou de maneira incondicional. E o Filho do Homem nos é dado por Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós não entendemos isso? Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer ser sábio? Conheça Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ledo engano, você achar que quando tiver o melhor emprego, quando resolver as questões da sua casa, vai estar tudo certinho. Não vai estar tudo certo. Porque aprove a Deus fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. A pergunta que eu e você precisamos responder é: quem é Jesus para mim e para você? As pessoas que nos conhecem têm visto os nossos olhos brilharem quando nós falamos de Jesus Cristo. Só uma confiança em Deus. Meu Deus, confio em Ti. E recebermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Só essa confiança vai transformar as situações mais difíceis de nossas vidas. Philip Yancey diz: não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus o amar menos. Esse é o presente de Deus. É algo garantido por Deus. Deus confirmou com seu selo. Quantas pessoas ainda não acertaram a sua vida com Cristo Jesus? Quantas pessoas têm relutado em fazer uma pública profissão de fé, que entenderam a grandeza da salvação de Deus em Cristo Jesus e confessado a Jesus como Senhor, porque não sabem se vão conseguir permanecer firme nesse propósito. Mas foi Deus que confirmou. A obra de Deus. O nosso trabalho é ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus e dizer: meu Deus, eu confio, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. E saber que o Deus que nos chama é o Deus que nos dá a condição de perseverar. Algo garantido, porque Deus, o Pai, o confirmou. Então, se você entrou aqui nessa noite, tem andado aborrecido, não tem conseguido responder às questões que você tem enfrentado, saiba que a resposta é Jesus Cristo. Porque Deus declarou que só Jesus Cristo pode dar sentido à nossa vida. Mas Jesus fala: vocês vêm atrás de mim por causa do pão. Quantas pessoas têm buscado a Deus para que sejam curadas? Quantas pessoas têm andado atrás de Deus para que aquela causa na justiça seja... Michele, não é por aí não. A causa na justiça seja resolvida e daqui a pouco Jesus olha e fala assim: mas não foram 10? Cadê o resto? Milagre não resolve a questão. O que resolve a questão é nós entendermos que Deus confirmou Jesus Cristo como centro de nossas vidas, como pão vivo que desceu do céu. Todo o Evangelho confirma isso. E quantas vezes nós não entendemos isso, que Jesus é a resposta, e começamos a colocar a culpa pelas decepções em filhos, trabalho, Dilma, falamos que a Dilma é culpada, falamos que o mosquito é culpado e não entendemos que só Jesus Cristo, a falta de fé em Jesus Cristo é a questão que tem impedido o verdadeiro alimento que resolve. Romanos de 1-4 fala que esse Jesus Cristo que resolve é o Cristo que ressuscitou,
o Cristo que venceu a morte, o Cristo que o Espírito Santo, que é o poder dele que opera em nós, faz infinitamente mais. Receba Jesus, confie em Deus, receba Jesus e experimente a nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Maior prova da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Ele vencer a morte, é Ele ressuscitar, é Ele ser exaltado e estar sentado à direita do nosso Deus. Está sentado à direita do nosso Deus. Meus irmãos, não há como duvidar que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E Ele resolve a questão de nossas vidas. A mensagem central é que Jesus supre as nossas necessidades. A mensagem central é que aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Aquele que crê tem uma vida em abundância na presença de Deus. Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. No devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Nós estávamos essa semana na reunião do presbitério e o pastor Lima já tem algum tempo que ele jubilou. E a gente estava distraído no presbitério, votaram um documento lá para um outro pastor que estava jubilando receber um salário mínimo até o próximo ano. Quando eu ouvi aquilo, assim, pastor jubilado, um salário mínimo até o final do ano, pastor Lima é jubilado, então ele recebe um salário mínimo até o final do ano. Pessoal, não, é só esse caso aqui, não pode, não, vocês estão confundindo, não sei o quê. Depois de algum tempo, o pastor Lima, sem saber, Deus estava movendo para que a partir do próximo mês, até o final do ano que vem, até a próxima reunião, ele receba um salário mínimo todo mês. No tempo de Deus, sem você correr atrás, sem esperar, Deus levanta alguém que vai defender a sua causa. Não foi porque foi bondade minha, eu não fui para lá pensando no pastor Lima. Eu não estava atento pensando no pastor Lima. Eu podia ter descido para tomar água, mas Deus me fez ouvir essa palavra, pastor jubilado, um salário mínimo. Eu falei, pastor Lima, hoje o João falou com ele me ligou chorando de como isso vai abençoar a vida dele e da família. Meu Deus, eu confio em Ti. Você não precisa de mais nada, mas saber que Deus, em Cristo Jesus, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Versículos 30 a 32 diz que Jesus é o pão verdadeiro. Leia aí, João 6, 30 a 32. Então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo é o que dá vida ao mundo. É um pão acessível. Jesus se encarna e vem até nós. Onde você estiver, não importa qual a situação que você esteja vivenciando, Jesus é oferecido como pão que desceu do céu. Pão, versículo 33, que dá vida ao mundo. Quantas pessoas acham que estão vivendo, mas ainda não estão vivendo, porque só há vida em Cristo Jesus. Eu dei um outro exemplo que eu repito, que eu estava na frente ali da igreja esperando abrir o templo há muito tempo e olhando para ali dentro do carro, esperando abrir a igreja.
E nesse meio tempo eu peguei o óculos da Cláudia e coloquei em mim. Quando eu coloquei o óculos, estava tudo colorido, as fachadas. Eu nem sabia que eu estava tão ruim. Meus irmãos, enquanto não olharmos o mundo com a lente do Evangelho, nós não enxergamos a nossa necessidade. Muitas vezes nós não sabemos que estamos vivendo muito aquém. Precisamos estar com as vestes de Cristo Jesus. Versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Precisamos, em nome de Jesus, reconhecer, está quente, as situações estão difíceis, mas com Cristo Jesus é possível ter uma vida, é possível as pessoas nem saber as questões que você enfrenta. Essa semana eu visitei o Leoncinho, irmão da Miriam. Ele é especial, o irmão da Miriam, e muito especial. Cantando com ele lá no Cias, 3 hinos. Como ele se quebrantou, como ele chorou e falou assim, glória a Deus, glória a Deus. A mensagem de salvação em Jesus Cristo é algo que não dá para você dizer que não entendeu. Deus nos amou tanto que, já prevendo a dureza do nosso coração, enviou Cristo Jesus para andar em nosso meio. Hoje nós temos em nosso meio pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, que têm sido transformados, que têm testemunhado e nenhum de nós temos desculpa. E Jesus Cristo, Ele sacia a nossa sede. Versículo 34, então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Essa tem que ser a nossa oração, o desafio para mim e para você é, Senhor, eu quero sempre de Jesus, mais de Cristo eu quero ter. Agora nós cada dia falamos assim, não precisa tanto não. Mas dá-nos sempre deste pão. Nós precisamos que Jesus seja o caminho da nossa vida. Cada passo dado na presença do Senhor Jesus. Cada fala